Amém. A Bíblia, o livro de Josué, capítulo de número 6. Enquanto vocês escolheram, eu culto a Deus a honra, a glória. Ninguém mais digno do que Ele para receber tal coisa. O salmista, no Salmo de número 115, já disseram: não a nós, mas somente a Deus. Somente a Deus, amor. Por este grande privilégio de estar aqui por mais uma vez cultuando ao Senhor. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, que ora sim nos fez o convite, pastor Ezio. Eu sou muito crítico de coisas, e eu hoje louvo a Deus pela vida do pastor Ezio, pelo trabalho que ele tem em trazer a Bíblia para a igreja. Eu falo isso porque a Bíblia já fugiu de muitos lugares, já tem tempo pela tua vida, que isso nunca se aparte do coração do Senhor. Que Deus continue te orientando, Senhor, guie esse povo para morar no céu. Deus assim abençoe a tua vida, a tua família, aos obreiros. Tem meu irmão aqui, né? Parece nada. Prega mais do que eu, né? Abençoe a todos, amém? Amém. Todos que vieram nesta campanha, que Deus assim possa abençoar vossas vidas. O 6 diz: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Olha. Eu vou também. Não vai ficar ninguém, tá bem? Não fica ninguém. Diz assim, irmãos, no meu exemplar bíblico, na minha tradução, no número 6, faremos a leitura dos 4 primeiros versículos, que diz assim: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Todos rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Os sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes as trombetas. Amém? Você pode assentar. O livro de Josué, conhecido por alguns teólogos que trabalham com o texto veterotestamentário, como Hexateuco. Nós conhecemos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, a saber, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eu chamo como cabeça de todas as Escrituras. Por que é o cabeça de todas as Escrituras? Porque os 5 primeiros livros estão sendo citados na maioria de todos os livros da Bíblia. Jesus citou o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Citaram os 5 primeiros livros. Então, o Antigo Testamento, a saber, a Torá, os 5 primeiros livros, eles são o cabeça das Escrituras. E alguns estudiosos têm Josué como Hexateuco. Por quê? Porque Josué, a sua forma linguística parece com a forma dos 5 primeiros livros. Quem tem contato com o Antigo Testamento, já estudou a introdução ao Antigo Testamento, vai saber que tem 4 formas de escritas no Antigo Testamento. Eu falei quantas formas? 4. A primeira forma é a forma javista.
Quando você vê na Bíblia falando sobre Javé, é um modelo de escritura. Quando você vê falando sobre Elohim, é um modelo de escritura. E existe o terceiro, que é o texto deuteronomista. O que é isto? São textos que são ligados ao Reino Sul. A maioria desses textos está ligado ao Reino Sul, ao reino aonde os reis foi Davi, os reis foi Ezequias, está ligado ao Reino Sul. São textos deuteronomistas. Se você parar para perceber, o livro de Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas, o que vai estar evidenciado nesses livros são o Reino Sul. Você vai ver mais Reino Sul ali sendo evidenciado, enquanto alguns reinos do norte vão estar mais abaixo. Por quê? Porque a intenção da escrita é evidenciar o Reino Sul. O quarto modelo de escritura é a escritura P, que é a escritura sacerdotal. São os textos que irão falar dos sacerdotes. Então, sendo isto a coroa, os 5 primeiros livros, a coroa de todas as escrituras, ele vai trazer algumas conotações para nós que lemos. Que vai trazer são conotações éticas e conotações morais. O que é ética? O que a sociedade coloca para a gente viver. E o que é moral? Conseguimos dividir moral em mais ou menos 3 partes. Quero, devo e posso. O que é moral? Ler tudo o que eu quero, eu devo ler tudo o que eu devo, eu posso. Isso é moral. E o que é ética? Aquilo que a sociedade coloca como algo como modelo de vida. E que eu devo andar. E como isso é aprendido? Empiricamente. Como é isso? A minha mãe passa para mim, o meu pai passa para mim, o colégio passa para mim, os amigos passam para mim. O modelo que eu tenho que viver. A forma que eu tenho que andar em sociedade. Então, o Antigo Testamento, mais especificamente, os 5 primeiros livros, eles vão trazer conotações éticas e morais. Perceba que no livro do Gênesis, o que vai ser tratado é a visão patriarcal. Você vai ver as famílias tribais desenvolvendo. No livro do Êxodo, você vai perceber a saída do povo do Egito. Vai ser tratado a saída, vai ser tratado a forma do culto, vai ser feito o tabernáculo. Então, muitas coisas serão feitas para o povo adorar a Deus, fazer festa a Deus no deserto. O livro de Levítico já vai trazer algumas coisas. Quais são? A forma do sacrifício, como se deve fazer o sacrifício, como se deve entrar na presença de Deus, como se deve consagrar. E Deuteronômio é a forma de recapitular aquilo que já foi escrito, assim como o número, a forma de entrar na guerra, quantas pessoas têm ali para poder se fazer presente na guerra. Então, os 5 primeiros livros são os livros que vai trazer conotações éticas e conotações morais. Josué, ele já entra como um homem de guerra. Ele não traz muitas dessas coisas que os 5 primeiros livros anteriores trouxeram, porque ele foi treinado para ser general de guerra. E quando ele entra para esse ministério, para esta forma de agir, de proceder, ele é chamado por Deus. E nessa chamada por Deus, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que quando ele é chamado, ele está cabisbaixo. Por quê? Porque Deus chama Josué e diz: Josué, você agora precisa ser forte. Você agora precisa ser corajoso. Porque vai ser você que vai fazer esse povo entrar na terra. Para Deus falar isso com Josué, ele precisava estar profundamente angustiado. Por quê? Porque o seu líder, o seu instrutor, o seu mestre havia morrido. E Deus precisa abrir a mente de Josué e dizer para ele: Josué, o seu líder morreu. Josué já desceu, Moisés já desceu à sepultura. Você precisa se colocar de pé agora, porque será você que vai fazer esse povo herdar a terra. Será você que vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi a este povo. A Bíblia diz que ele recebe a palavra de Deus. E Deus diz para ele: só tem uma coisa, medita na minha lei, Josué.
de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Você meditando nela, as coisas vão correr bem, Josué. Somente ser forte e corajoso. Esforça-te, Josué. Se coloca de pé, porque você agora é o líder, você agora é o general. É você que vai fazer esse povo guerrear, é você que vai fazer esse povo entrar na terra. O capítulo 1 é o capítulo do ânimo. Deus dá ânimo a Josué para Josué agir em favor do povo. O capítulo de número 2 parece que é a mesma situação do Êxodo. Mas assim como ele aprendeu com o seu líder, Moisés, ele não comete o mesmo erro. Ele precisa espiar uma terra conhecida como Jericó. E essa Jericó que ele precisa espiar é uma cidade que está fortemente fortificada. No livro do Êxodo, assim também como no livro de Números, são enviados 12 espias para poder espiar. 12 espias saem do vale de Escol para ver como é que estava a Canaã, para ver como é que se a terra era boa mesmo. A Bíblia diz que esses 12 espias saem para poder espiar a terra. No capítulo 13 do livro de Números, a Bíblia diz que eles retornam para poder dizer o relatório a Moisés de como foi que eles viram. E quando eles retornam, a testa daqueles príncipes diz para Moisés: Moisés, a terra é boa, a terra dá fruto, o que se plantar dá. Mas tem um porém, Moisés. Mas tem um porém, Moisés. Nela estão os jebuseus, os amorreus. Nesta terra tem gigante. Nessa terra os homens são grandes, Moisés. Perceba que 10 daqueles dão notícias más. Mas existiam 2 que fez a diferença que disse: pode ter gigante. A cidade pode ser fortificada. Mas o Deus que prometeu é maior do que o gigante maior. Existem algumas coisas que nós vamos aprendendo na caminhada. E uma delas é aprender a contar os nossos sonhos para quem acredita nos nossos sonhos. Você não deve contar os seus sonhos a quem não acredita neles. Porque se você contar os seus sonhos para quem não acredita, eles irão te desanimar. Irão dizer que você não vai conseguir. Irão dizer que não vai dar certo. Irão dizer que é impossível você alcançar. Quando chega no capítulo 14 do livro de Números, a Bíblia diz que quando o povo ouve o que aqueles 10 espias disseram, o coração do povo se derrete e começa a chorar. O povo desanima. Se levanta um homem conhecido como Caleb. Caleb diz: ei, rasgando as vestes, ouvi o que eu tenho para vos dizer. Esse povo é como pão na nossa mão. Deus já nos entregou ele. Eu vou repetir porque poucas pessoas entenderam o que eu falei. Fique tranquilo que eu sou baiano, irmão. Eu começo devagar, mas daqui a pouco esquenta, tá bem? Fique tranquilo. Quando o povo ouve o que os textos maiorais dizem, eu não estou falando de pessoas comuns da congregação. São 10 contra 2. E os 10 dizem desta maneira: a terra é boa, tem seu fruto, porém tem gigante. Quando o povo ouve que tem gigante, porque o povo não gosta de enfrentar gigante. Quando o povo ouve que tem gigante, o povo desanima o coração. Aí Caleb diz assim mesmo: ei, rasgando as vestes, calai-vos que ouviu o que o Deus vai dizer. Esse povo que você diz que é gigante, esse povo que você diz que a gente não pode contra eles são como pão na nossa mão. Pergunte para alguém para o seu lado e pergunte assim para ele: o que você faz com o pão? Posso te dizer uma coisa aqui, uma verdade para esse ano de 2018. O gigante que apareceu para você não é nada. Oh, glórias ao nome de Jesus. Só 6 pessoas acreditaram.
O gigante que apareceu para você na sua frente não é nada. O problema é onde a nossa visão está. Ou o gigante, ou o que Deus disse para vir para você. Eu conheço um jovem na Bíblia que tinha apenas 16 anos, aproximadamente. E tinha um homem que tinha aproximadamente seus 30 para 40 anos, Golias. Quem se iguala à batalha? Completamente diferente. Um menino pastor de ovelha. E um homem já tonto na guerra. Mas enquanto o menino estava pastoreando, aparecia leão. Aparecia urso. Porque o problema não é como eu ajo na frente do gigante. O problema é como eu ajo naquilo que Deus coloca para mim agir. Ele já tinha brigado com o leão, já tinha brigado com o urso. Ele chega para a saúde e diz, ó, eu sou pequeno e sou pastor. Mas o que eu treinei quando ninguém viu, me deu glória. Me capacitou para enfrentar esse gigante. Perceba que Davi vai agir como ninguém agiu. A pergunta de Davi é para confrontar todos os que estão na batalha. Porque quem estava na batalha pensava que a guerra era deles. Aí Davi entra, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi está dizendo que ele não está afrontando nem a vocês, povo, ele está afrontando o próprio Deus. Sai vocês, então, porque nem vocês estão afrontando ao Deus de Israel. Aí Davi se coloca para descer para essa guerra. E Golias já começa perdendo aqui. Quando ele diz, dai-me um homem para que desça comigo e peleje. Eu nunca vi gigante ficar em pé quando tem um homem ou uma mulher que desce. Eu nunca vi gigante ficar em pé com um homem e mulher que desce. Aí ele vai dizer, dá-me um homem, olha só o pedido dele, um homem, para que desça comigo e guerreie. Mas só que como todo gigante é covarde, né? não precisa só ser grande, tem que ser covarde. Porque o inimigo sabe quem nós somos. Quem falta descobrir quem é você mesmo. Que o inimigo sabe. Ele pede um homem. Ele diz, rapaz, esse menino está descendo. Ele só está descendo com a funda e catou as minhas pedras. Ele está descendo. Ele pede um homem. Quando ele desce, a Bíblia diz, desce ele e o escudeiro. Ou seja, ele pediu um, desceu dois. Covardia, pastor. Para um menino. E Satanás só age na covardia. Aproveita os momentos que a gente está mais fragilizados. Ele pede um homem e desce dois. Mas só que ele achou que o menino que desceu sozinho estava completamente sozinho. Aleluia, Deus. Você entendeu alguns ali? Eu vou explicar para ver se você dá o glória. Ele pediu um homem, mas quando Davi desceu com três. Deus disse, ele pediu um, desceu dois, né? Eu vou botar essa briga para ficar melhor. Ei, filho. Ei, Espírito. Vamos lá embaixo para poder ajudar ele. Não tem como ficar. Você faz a vida prática. Tinha gigante na terra. Eles precisavam transportar essa barreira. Quando chega no capítulo 2, algo surpreendente acontece. Os dois espias, Josué aprendeu, não vou mandar nem 10. Vou mandar nem 9. Vou mandar 2 só, porque só se foi eu e Caleb que acertou, então 2 vai dar também a notícia certa. Chega desse negócio de mandar 2, daqui a pouco ele vai atribular o povo, vai 2. E Jesus entendeu que disse, vai 2 e 2 pregar.
Essa mulher está lá dentro daquela casa e Deus já havia falado ao coração dela que ele ia trazer para fora aquela cidade. E ele subardado dentro dessa casa. E essa mulher faz um pedido, meus senhores. Eu sei que Deus já entregou a minha cidade nas nossas mãos. Então, porém, guarde a minha casa. Guarde a minha família quando vocês entrarem. E eu passei praticamente, eu estava falando com o Cássio hoje à tarde, 4 horas, pastor, trabalhando só um versículo deste livro. 4 horas de relógio. Quando eu cheguei aqui, descobri essa mulher rápida. E o sinal que esses homens pediram, eles dizem, mulher, você vai colocar um cordão, um fio de escarlate na sua janela. Eu fui estudar essa expressão. Um cordão de escarlate. Eu falei, por que esse pedido tão inusitado? E se eu fosse colocar aqui um nome para esse pedido, eu colocaria um sinal de esperança em meio à morte. Um sinal de esperança. Porque essa expressão, o cordão de escarlate, está assim mais ou menos, irmão. Assim mais ou menos. Toquevá, Hassaim. Hassaim é carmesim. Escarlate. E sabe o que é escarlate? Vermelho. Existe um verbo conhecido como coco ilícis. Depois pesquisa na internet. Coco ilícis é o nome do verbo. E no capítulo 20, no número 22 do livro de Salmos, versículo 6, vai dizer, eu sou o verbo e não homem. Sentido tipológico de Cristo falando. Vai dizer, eu sou, essa expressão verbo é sani, a mesma coisa que rassani, que é carmesim vermelho. E existe um verbo conhecido como coco ilícis. E o que é isso? O coco ilícis é um verbo ao qual sobe numa árvore de carvalho. E as fêmeas procriam esse verbo. E quando procria, ela larga um líquido vermelho. É esse líquido que os sacerdotes pegam para pintar a tenda. Para pintar o tabernáculo. Aleluia! Escute isso aqui. O verbo sobe na árvore do cavalo. O sacerdote só tira o verbo de lá quando ele gerar filhos. Enquanto não conseguir gerar, não tem como tirar. Disseram para Jesus, desce. Daí Jesus disse, não desço não. Só desço quando eu gerar filhos. Se alguns estão aqui na cruz, a madeira, e nessa madeira o sacerdote diz, desce, ele diz, não desço. Desce, não desço. Desce, não desço. Vai passar um período de angústia. Nesse período de angústia, alguém precisa ver se ele está morto. E para precisar ver que ele está morto, precisa furá-lo. E quando fura ele, abre sangue. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Um sinal de esperança em meio à morte. Eu não sei como foi o seu 2018. Eu não sei como é que vai ser o seu 2018. Eu não sei como foi o seu 2017. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para a tua alma. Oh, glória! Ei, a esperança vai chegar ao teu coração em meio à morte. Satanás na tua casa não vai tocar. Satanás na tua família não vai mexer. Os demônios não vão destruir o teu casamento. Ei, Jesus há de se manifestar em meio à morte. Só que acredita nisso. Só que acredita nisso.
céu as tuas. Ei, quem é de Deus, Satanás não toca. Ei, você está guardada. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Ei, Satanás não toca. Satanás não mexe. Oh, glória. Só que acredita nisso, abre a boca para adorar ele, vai. Abre a boca para adorar ele, vai. Vai, porque ele está guardado. Uma vida, um cordão vermelho salvou a casa daquela mulher. Porque eu disse que isso parece que é o Êxodo. Porque no Êxodo foi o mesmo vermelho que salvou Israel. Aonde tem sangue tem salvação. Oh, meu Deus do céu. Aonde tem o sangue de Jesus tem salvação. Quem acredita nisso? Irmãos. Aonde tem o sangue de Jesus tem salvação. Lembro-me de Ezequiel, capítulo de número 8. Quando Ezequiel é tomado pelo cabelo. E Deus diz, você precisa ver como é que está Jerusalém. Ele é levado ao templo. E no templo ele começa a observar como os sacerdotes estavam. Os sacerdotes corrompidos, prostrando-se aos deuses daquele lugar. A Bíblia diz que, não obstante, Deus diz, cava no muro do templo. Cava aí nesta parede, Ezequiel. Quando Ezequiel cava, a Bíblia Sagrada diz que ele vê. E ele vê os anciões adorando aos deuses daquele lugar. Não obstante, ele leva as mulheres estão prostradas, adorando a rainha dos céus. Deus disse a Ezequiel, não vou eu trazer condenação a esse povo, não vou eu trazer espada a esse povo, eu vou descer com a espada no meio deles. Capítulo de número 9, a Bíblia diz assim, tenho porém de Ezequiel, estou eu enviando um escriba com um tinteiro na cintura, aquele que o escriba colocar a marca dessa tinta na testa, a morte não alcança. Começa a marcar Ezequiel. Aqueles que choram cheguem na minha presença. Porque quando a espada chegar, aqueles que choram receberão livramento. É por isso que nesses 12 dias de clamor, para alguns que não estão vendo nada, e até mesmo não vê, porque não precisa ver para Deus trabalhar. Você não pode estar vendo, mas Deus está esparramando sangue na tua casa. Deus está colocando a marca do sangue dos teus. E está dizendo, enquanto tiver sangue, não toca, não pega, não destrói. Jesus, se é verdade o que eu estou pregando, começa agora a esparramar o teu sangue sobre essa congregação. Aonde tem sangue, obra de macumbaria não chega. Aonde tem sangue, magia negra não pega. Aonde tem a marca do sangue, feitiçaria não pega. Ei, a marca do sangue livra da história.
Tem sangue na tua casa. Tem sangue de Jesus no teu casamento. Tem sangue de Jesus na tua vida. Você está completamente visível pela marca do sangue. Tudo está lá. Salvar Raab e a sua família. Aí a Bíblia diz que eles precisam atravessar. Precisam atravessar. Eles estão em Sitim e precisam passar pelo Jordão. A Bíblia diz que os sacerdotes são reunidos. Reunidos os sacerdotes. É colocada a arca sobre os ombros deles. Quando eles colocam os pés na beira do rio Jordão. Falamos que eles viveram no deserto. Haviam morrido, havia circuncidado. Mas ao passar dos 40 anos, quem nasceu não circuncidou. Eles precisavam se circuncidar. Então Josué faz uma faca de pedra. Fazendo a faca de pedra, ele faz a circuncisão dos homens. E o que é a circuncisão? Circuncisão é tirar o excesso de carne. Porque tem excesso de carne. Não há excesso de carne. Então Josué caça a pedra e diz: uma faca para poder. Tirou-se, aleluia, ao recurso do povo. Os homens esperaram para poder. Segundo Josué, ora, Jericó rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Irmãos, quem gosta de estudar arqueologia, coloque lá Jericó antiga. Ela é como você sobe, e quando você sobe, ela está lá. Esta cidade era altamente fortificada. E ela se fortificou mais ainda. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. Tem um motivo. Ela está altamente, rigorosamente fortificada. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. A estratégia do rei é o quê? Vamos nos resguardar. Porque eles já estão vindo. Eles enfrentaram o deserto e sobreviveram. Eles enfrentaram o vento do deserto e sobreviveram. Eles enfrentaram o som do deserto e sobreviveram. Eles enfrentaram a escassez do deserto e sobreviveram. Eles enfrentaram a mortandade do deserto e sobreviveram. Eles enfrentaram a escassez e sobreviveram. Vamos nos fechar, pensando ele, que consegue fechar algo de quem já passou pelo deserto. Tem gente que confunde essa expressão deserto. Se eu estou no deserto, ai que deserto! Eu nunca vi o deserto desamparar quem está nele. Aleluia! Aqui, certo? Pão vinha do céu. Quando o povo queria outra coisa, eu disse: tem carne, come carne, vai fazer churrasco, vai. Aí o povo pediu mais, vai beber água, você nunca vi sair água da rocha. Para piorar mais ainda, eu já vi roupa das áreas. Já, os irmãos do Veste é bom demais, não é? Agora eu nunca vi isso em toda a história. A roupa crescer com o corpo e a sandália crescer com o pé.
2000. Até hoje. Glórias a Jesus. Porque Deus não deixa o deserto se foi Ele que colocou lá. Para piorar tudo, um sol de 50 metros de tem ar-condicionado. Quando Deus criou de novo, o deserto só serve para provar onde está o nosso coração. Eu os levei no deserto para saber onde é que está o Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu só encontro na Bíblia uma forma de a gente perder a guerra nos desertos da vida. Uma coisa que mata o crente no deserto. A proposta de Satanás. O Espírito vem sobre Jesus e diz: vamos ali no deserto. Eu preciso ficar com você 40 dias lá. Eu preciso ver. Tá com você. Jesus nesse deserto, ele é tentado por quem? Por quem? Por quem? Por Satanás, não por Deus. Que o próprio Tiago disse que Deus não tenta ninguém. Ele é tentado por Satanás. E o que eu questiono nesse texto é que o texto começa com Satanás. Dentro dessa Satanás entra em jogo e faz uma pergunta. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Olha a proposta. Por que isso é a proposta? Porque entra o se é condição. Se tu és filho de Deus, transforme a pedra em pão. Inevitavelmente, diante da leitura, o capítulo 3 tem que entrar no livro de Mateus. E o que está escrito no capítulo de número 3? Que Jesus está descendo ao Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista veio e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar as cordeiras das suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Imediatamente, quando Jesus entra na água, uma voz dada do céu e diz: eis aí o meu filho amado. Aleluia! Capítulo 3, Deus confirma: eis aí meu filho amado. Capítulo 4, Satanás coloca dúvida. Cito as filhas. Transforme a pedra em pão. A proposta no deserto. E ele só faz lançar. Quem materializa a proposta é eu e você. Porque ele não tem poder, então ele pede para quem tem. Ele disse: você pode, você é filho? Transforma a pedra em pão. Transforma essa coisa. Só se você é. Deus não precisa provar nada para ninguém. Eu fico triste. Eu fico um bocado tentando querer defender Jesus. Então, Jesus só precisa que a gente pregue ele. Mas isso é que Jesus, né? Às vezes o cara mas existiu, mas não existiu. E o que foi? Mas ele pode. Ele faz. Ele é. Para quem não acredita no arrebatamento, sinto muito, porque até Satanás acredita. Jesus, o que ele diz? E atormentar. Vai chegar a tua hora. Porque Jesus tem uma hora. E pode ser hoje. Uma abrir e fechar de olhos. Daqui a pouco ele pode estar voltando. A proposta é transformar a pedra em pão, porque ele não pode do que deve transformar, somos nós que é filho. Então não para de dar desculpa.
Eu pequei porque eu sou fraco. Mas eu pequei porque nós somos fracos. É por isso que eu pequei. Meu irmão, não aguentei, eu vi ela e aí não deu. Não, irmão, tinha os olhos azuis e aí não deu, cara. Não, que eu estava passando, eu nem queria beber, não queria nem tomar um copo. Mas só que eu fiquei olhando ali, eu aí fui lá e... Ele não faz, mas ele te mostra. É verdade. Porque ele trabalha com a dúvida, com a proposta. Ele lança. Mas Deus trabalha com certeza. Porque no capítulo 7 Deus diz: ei, qual do filho? E se pedir um pão ao pai, o pai lhe dará pedra. Deus não tem pedra para você, Deus tem pão. Oh, glórias ao nome de Jesus. Levanta as tuas duas mãos para o céu, isso aqui é uma profecia de Deus. No ano de 2018 não vai ter dúvidas. Sua vida vai ser de certeza, de orientação de Deus. Deus vai lhe mostrar o caminho que você tem que seguir. Deus vai lhe mostrar por onde você tem que entrar. É Deus que vai abrir a porta. É Deus também que vai dizer para você que você tem que entrar. Chega de dúvida, chega de certezas. Deus hoje coloca no meu coração a certeza, a verdade. Deus tem o melhor para você. Você acredita? Levanta a mão para adorar. Está rigorosamente fechada. Quem enfrentou o deserto entra em qualquer lugar. Quem enfrentou o deserto enfrenta tudo que vem pela frente. Eles trancam, ninguém entra e ninguém sai, está forte. Aí Deus vai trazer algo inusitado. Ele vai dizer: eu quero 12 sacerdotes com trombeta na mão. Porque pensa. Tem gente que pensa que Deus gosta de silêncio. Eu tive uma professora, a doutora Efigênia, história do cristianismo, e ela falou: Léo, por que vocês pentecostais você gritam tanto? Eu não entendo. Por que vocês são assim? Por que vocês criam culto, você roda, você faz isso? Eu falei: professora, a senhora é entendida, né? A senhora conhece. A senhora sabe o que é clamor. Me diga a expressão que clamor é atrás. Ruar. E o que é ruar? É grito. Aleluia! Aleluia! Aí eu disse para ela: deixa o povo gritar para você. Porque quem sente a sua dor é que geme. Deixa o povo, ele não está gritando para mim, não está gritando para Deus. Entenda assim, que Deus gosta de silêncio. Deus, além de não gostar de silêncio, também não gosta de solidão. A gente no barco também. Está ele, o filho e o espírito. Três, tá bom. Ele diz: não, eu vou criar um arcanjo agora. Vai. Vai, meu Deus. Agora vou fazer serafins. Vai, serafins. Não obstante, ele diz: agora vou fazer os anjos. Vai. Não, vou botar os velhos aqui, que esses velhos vão fazer o culto pentecostal para mim. Bota lá, os velhos vão fazer o culto pentecostal assim, ó. Ele olha para cá e diz: vou fazer agora um homem. Ele é forte. Olha o problema que ele vai arrumar. Velho não. Foi ele. Ele disse assim: não, é bom que eu não fique só. Ele disse: não, vou fazer uma mulher para ele. Nunca vai ficar só. Veja essas mulheres abençoadas. Glórias a Jesus. Deus não gosta de solidão, nem gosta de silêncio. Os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A sua glória está sobre toda a face da terra. Os querubins estão dizendo: grande, grande é o Senhor, que fez os céus e a terra.
Os serafins estão tirando a coroa da cabeça, botando no chão e reverenciando ele, dizendo: digno és ele de receber a honra, a glória e o louvor. Agora imagina, irmão, imagina você da glória melhor. Imagina o culto no céu. Não é assim? Santo. É assim. Santo. Não, santo. Assim. Ele ainda faz só para dele expelir música. E nessa música tinha tambor. Agora imagina. Um tambor tocado. Deus só pode ser baiano, irmão. O tambor, o teclado e o pau quebrando. Santo, glória. Aí vem os caras. Glória a Deus. O meu Deus gosta de adoração. Meu Deus gosta de adoração. Por isso ele pede o trompete. Para poder encerrar. Isso aqui está lá em Números, capítulo de número 10. Faz trompete de prata. Porque quando esse povo tocar retinidamente, eu ouvirei e lembrarei que foi eu que tirei eles do Egito. Aí Deus diz: precisa ter zoada. Porque quando eu tirei eles do Egito, eles estavam calados, oprimidos, eu joguei para o deserto para fazer festa. Eu gosto de festa. Vamos, bota os sacerdotes aí, os levitas. E aí Deus diz: que tem mais. Vai rodar 6 vezes. Um dia rodar. No outro rodar. No outro rodar. O povo não viu nada. No 6º dia, Deus disse: senta. Para você entender que quem derruba a muralha não é você. No número 6, porque o número 6 é o número do homem. Aí Deus diz assim: chegou. Você precisa reconhecer que não é você, sou eu. Então rode só para você ver que se fosse por você, não ia acontecer. Não ia acontecer. Você não ia conseguir derrubar. Chegou no seu limite, você não pode ser. Aleluia, Deus. Porque aí eu vou confundir a todos agora. Na 7ª vez, ao invés de você dar 6, você vai dar 7. Por que 7? Porque o inimigo vai pensar que vai acontecer a mesma coisa, que ele vai fazer a contagem do gênero. No 7º dia, Deus vai descansar, não vai ter nada. Está o inimigo achando assim mesmo. Rapaz. 7 pão sentou no meu gado. A cidade está fechada, não tem como entrar. Deus manda esses loucos tocar por cima. Tome-lhe trompete, zoada para tudo que é lá. Como sentou no 6º. No 7º dia deu 7. Aí ele está dizendo: no 7 ele descansa. No 7º dia teve zoada. A mesma expressão vai aparecer aqui. Toca a trombeta retinidamente. Porque eu vou lembrar que foi eu que tirei vocês. E na 7ª volta, que você der 7, você vai dar um grito. Uá! Grito de socorro. Glórias ao nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Ei. Eu não sei qual é a Jericó de 2018. Mas Deus
Deus não trabalha da maneira que eu penso. Deus não trabalha da forma que a minha racionalidade se aplica. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele vai se lembrar de onde te tirou. E como é que você vai derrubar essas muralhas? Gritando. Gritando. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Ele trancou por dentro e por fora. Mas Deus está dizendo, toca a buzina, toca o trompete. Grita por mim. Porque eu já lembrei que foi eu que te tirei do Egito, meu filho. Eu já lembrei que foi eu que te tirei do Egito, minha filha. Essa muralha não fica na tua frente. Essa muralha não vai impedir de você alcançar a terra. Uma badacando a lei para nós saia. Ulipica lá para o legal lá para a candará. Ulipica lá para a cela, choque lá a cela. A Bíblia diz que na sétima volta, o grito veio, a muralha caiu e Jericó foi tomada. Ei, Jericó vai cair. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sinto o pai nesta casa. Ei! Eu não estou vendo chave de ouro, não estou vendo, não. Também não estou vendo chave de apartamento, não. Também não estou vendo chave de Deus está isso, mas eu não estou vendo. Mas eu tive uma visão desta igreja. E a visão era muralhas que estavam impedindo de você prosseguir. Aí Deus me trouxe aqui para poder te dizer: ei, filho, ei, filha, eu estou com você nessa guerra. Ei, filho, ei, filha, eu estou com você nessa guerra. Ura balançar, Paulo entendeu e Paulo dizendo: as nossas armas não são carnais. Não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destruir com fortalezas. Ei, quem sabe na tua espada não deu certo. Quem sabe você já rodou e não viu nada cair. O meu Deus está dizendo que é do jeito dele, é da forma dele, é como ele quer. Ei, Jericó vai cair, e não é amanhã, é hoje. Ei, mulher com mulher, assim como o pastor ensina, não é trivial. Procure uma irmã, procure um irmão. Você vai dar a mão a ele. Ei, vocês vão dar a mão todos em dois. Em dois, eu quero pedir um grupo de louvor aqui para cada um. Você vai virar de frente para ele. Que presença de Deus. Que presença de Deus. Que presença de Deus. Oh, que presença de Deus. Oh, que presença de Deus. Oh, que maravilha. Oh, a santidade do Eterno está dentro dessa casa. Oh, meu Deus, que maravilha, meu Pai. Que glória, que glória, que glória, que glória, que glória é essa? Que glória é essa aqui, meu Deus? Oh, Ei, escuta isso aqui, escuta isso aqui.
Eu não sei qual é o Jericó do seu irmão aí. Ei, eu não sei qual é o Jericó que você está passando. Essas muralhas, cara. Aleluia! Ei, a Bíblia diz que o povo gritou. Eu não sei a sua forma de orar, mas vamos gritar hoje. Vamos gritar hoje, vamos clamar. É 12 dias de clamor, 14 meses. Esses pedidos que vocês trazem aqui não é vão. Você vai começar a gritar para Deus agora, pela causa do seu irmão, pela sua causa. Começa agora a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a avivar, Deus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. O teu povo, Senhor, rodeou aquelas muralhas por 7 dias. Eu culto, Pai. Eu culto hoje. Começa a pegar ele agora. Começa a tocar ele. Começa a tocar ele. Eu culto Deus. Guarda ele, guarda ela. Eu culto o fraco. Toda ferramenta de Satanás não vai prosperar. Eu conto 5. Eu conto 5, Pai. Aonde eu conto 6. Meu Deus. Meu Deus, Pai. Quando chegar no 7, como é a sua igreja, como os teus filhos. Eu conto 6 e meio. Eu conto 7. Mais alto, mais alto. Vai. Contempla a muralha caída aí. Vai. Espírito. É uma graça de vitória dele, é uma graça de vitória dela. É uma graça de vitória. Tem alguém do nosso meio aqui na igreja? Ainda do Evangelho? Deixa eu te conhecer. Levanta a mão só para te conhecer. Alguém que ainda não fez aliança com Cristo está aqui no nosso meio? Tem alguém? Desviou, se afastou. Uma Deus abençoe, a outra Deus abençoe também. Deus abençoe. Alegria para vocês.
Vocês não poderiam estar em outro lugar. Vocês não poderiam. Eu não sei qual é a Jericó, qual é a muralha que vocês têm que transpassar. Não sei. Mas o Jesus dessa casa. Ele está dizendo que precisa estar com vocês para poder. Não sei, isso aqui não é também para mexer com nada, não é emocional. Eu quero que isso seja daquilo. Dá para viver esse ano sem Jesus? Se não dá, vem aqui na frente. Se não dá, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Sabe qual é o maior perigo das decisões não tomadas? Porque existem decisões que decidem destino. Como eu disse, eu não sei o que é que vocês vivem, eu não sei qual é a história de vocês, mas eu quero lhe trazer a consciência que um homem morreu por vocês. Um homem entregou a vida por vocês. E que sem ele, essa muralha não cai. Ela é mamãe. Uribe calabas. Ei, sem ele, o ano de 2018 será pior do que o de 2017. Ele te trouxe aqui, para você ouvir essa mensagem. E ele falar dentro do seu coração que ele precisa caminhar com vocês nessa guerra. Olha para mim aqui, por favor. Você acredita que a vida é uma grande viagem? Ou não? Vocês são brasileiros? Vocês compraram um bilhete, não foi? De vida para vir para cá? Assim é a vida. E vocês nasceram sem receber um bilhete. Vai. Vocês tiveram que comprar de volta. Não. Vocês tinham a data para voltar. Esse bilhete que você recebeu quando nasceu, vocês não têm a data. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Porque a vida é uma grande viagem. E a gente só tem que tomar cuidado que nós colocamos na mala dessa viagem. Vocês querem aceitar Jesus como suficiente salvador da vida de vocês? Aleluia! Eu vou deixar para que o pastor ele continue a liturgia do culto. Amém? Eu vou estar ali fora com o meu material. Quem quiser nos abençoar, passa lá. Vou fazer uma promoção hoje, tá bem? Mas eu quero te dizer uma coisa. 2018 se prepare. E essa muralha já caiu. Aleluia! Como diz os judeus, Elohim e Varé Otiá. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Pedir vocês duas para fazer uma oração comigo. Só vocês duas, fica assim comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero te aceitar como único e exclusivo e suficiente Salvador. Apague agora, Jesus, todos os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Aleluia. Amém? O que vocês duas fizeram? Cumpriu aquilo que o apóstolo São Paulo disse: se com a boca confessar, crendo no coração, será salvo. E pela fé nesse ato público, diante de Deus dessas testemunhas, nós acreditamos que o Senhor está escrevendo os vossos nomes no livro da vida e vocês vão morar no céu. Amém? Agora a igreja estende a mão aqui para nós orarmos por eles, por elas, né? Deus, há aqui duas vidas, ó Pai. Já valeu a campanha. Porque quando o pecador se arrepende, diz a tua palavra que é a festa do céu. O nosso desejo é que o Senhor guarde essas irmãs
que elas sejam, Deus, cuidadas pelo Teu Espírito Santo, e que elas sejam firmes constantemente no Teu caminho, para que quando o Senhor, na Tua vontade, nos chamar desta viagem de volta, elas possam estar com o passaporte em dia para morar no céu. Nós oramos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode voltar. Tem que ser mais forte, né? Na alma, aceitando Jesus. Glória a Deus. Pega aí o nome das irmãs, para a gente depois estar ligando, precisando de algumas coisas. Queridos, nós já vamos encerrar o culto. Quero agradecer a presença do pastor Ricardo mais uma vez. Pastor Leandro, que trouxe essa palavra rema aos nossos corações. E amanhã tem mais, né, irmão? Amém. Para a honra e glória do Senhor, mas nós vamos estar recebendo aqui o pastor Eumagno. Então, ele da mistério de Deus. Hoje foi só, né? Aleluia. Amanhã tem mais, sexta-feira vamos encerrar, e eu creio que é com chave de ouro. O pastor vai levar os seus materiais, por bondade, abençoe o servo do Senhor, e com isso é você que é abençoado. Amém? Já foi para lá, já foi lá material, alguém já auxilia lá, e nós vamos então orar dando a bênção apostólica, já oramos, e os irmãos não esquecem aqui aos seus pertences. Estende as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. E não se esqueça, já caiu por terra por ele. Aleluia. Só tem um negócio lá, dá um oi pra gente, né? Tá online. Ah, segura essa máquina hoje.